Sejam todos bem-vindos a mais uma palavra nesse canal que Deus colocou nos nossos corações para o dia de hoje. Hoje falaremos sobre a história de Sara e Agar. A Agar era escrava. Sara não podia ter filhos e, temendo que um dia chegasse a época da herança de Abraão, onde não tinha para quem dar toda a sua herança, ela se preocupou com isso e se apressou um pouco ali, ansiosa, dando Agar, sua escrava, para que tivesse filho com Abraão. Você vê que uma atitude que nós tomamos precipitadamente causa muitos problemas, muitas dores, muitas tristezas. Certamente a escrava tinha um bom relacionamento ali com a sua senhora, Sara, mas por causa desse acontecimento de se precipitar, olha o que aconteceu. Aqui no versículo 4 do capítulo 16. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Então Agar, o que aconteceu? Ela pegou e ela fugiu do acampamento. Ela não aguentou a humilhação que Sarai, né? Que Deus não tinha aparecido ainda a Sara, o nome dela era Sarai. Então Agar, ela fugiu do acampamento porque não aguentou a pressão, não aguentou a humilhação de Sara. Mas quem causou toda essa confusão? Quem começou com aquela luta? Quem começou com aquela briga? Foi Agar. Porque Agar, ela poderia ter tido filho ali com Abraão, mas não ter ficado afrontando, humilhando a sua senhora Sara. Mas ela ficou a desprezando. E Sara, como uma mulher de Deus escolhida, ela tinha ali uma posição, ela tinha ali uma autoridade sobre a vida da escrava. Só que a escrava não via assim, ela não respeitou a sua senhora. E a gente pensando nas nossas vidas, quantas vezes nós criamos os nossos problemas. Nós quem criamos, nós quem procuramos confusão para a nossa vida. Enquanto que seria mais fácil a gente obedecer, a gente se submeter, a gente se calar, a gente se humilhar, a gente respeitar aquilo que está acima de nós. Então a confusão começou tudo aí, porque Agar, ela não respeitou a Sara, ao ponto dela não aguentar mais aquela pressão e fugir no deserto. Mas em todas as situações que nós passamos, o nosso Deus está conosco. Ainda que erramos, ainda que fazemos coisas que não agradam a Deus, ainda que não somos fiéis naquilo que Ele colocou para que a gente fosse fiel, Ele continua fiel. E mais aqui na frente a Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu a Agar no deserto. E fala assim, ó: tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Olha só que tem momento na nossa vida em que nós temos que nos humilhar, nós temos que nos submeter, nós temos que procurar a humildade que às vezes nós não temos lá no fundo do nosso coração, porque é o melhor caminho. A Bíblia fala que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então tem momento que se nós tivermos aquela opinião forte, não nos submeter, não perdoar, nós vamos sofrer os males.
Então o anjo do Senhor aqui lhe apareceu a Agar no deserto. E ele disse: volta, sua senhora. E Agar obedeceu. Agar voltou ao acampamento, ali se humilhou a sua senhora e ficou até a data de que nasceu o filho da promessa, Isaque, filho de Abraão. Só que daí Agar, ela não se conteve, aquele orgulho, aquele mal estava dentro do coração dela já, porque ela não soube criar o seu filho Ismael, sendo que quando Isaque estava se desmamando, Abraão deu uma festa e o filho dela, Ismael, começou a caçoar, começou a tirar sarro de Isaque. Sara, vendo aquilo, tomou as dores do filho e fez com que ela fosse de volta ser mandada embora de casa, né? Causou aquela mesma situação. Agar saiu de novo do acampamento e foi para o deserto. Você vê que Agar, ela não se estabeleceu na sua atitude. Ela continuou fazendo a mesma coisa. O seu filho por ela também. Os dois. Com certeza ela também não estava se comportando do modo como era para se comportar, porque a gente não vê na Bíblia ela repreendendo Ismael. E Ismael ali, pegando aquilo ali, aquele exemplo da mãe dele talvez, e cometendo os mesmos erros. Conclusão que os dois foram mandados de volta para o deserto. Sofrer de novo. Mas a Bíblia diz que o Senhor guardou Agar, guardou Ismael, porque Ismael era filho de Abraão, então Deus tinha um amor por Abraão, Deus tinha um amor, Ismael, como sendo filho dele, cuidou. Você vê que Deus é fiel. Deus é fiel na sua família, ainda que um parente seu não seja justo, Deus, por amor a ti, ele guardará a sua casa, o seu filho, o seu marido, assim como fez com Agar. E o que a gente aprende aqui? Que mesmo quando erramos, quando estamos no deserto por causa de um erro nosso, o Senhor jamais nos desampara. O Senhor envia ali o teu anjo. Deus envia ali o socorro, porque o anjo apareceu a Agar no deserto. Senão eles iam morrer de fome e de sede. Assim o Senhor é conosco. Porque nós não somos diferentes de Agar. Em momentos nas nossas vidas em que nós erramos, nós não nos submetemos, o nosso coração está endurecido devido ao sofrimento, devido à situação. Mas a Bíblia nos declara aqui que o Senhor estará conosco até mesmo no deserto, assim como Agar. O Senhor estará conosco. A Bíblia diz que Ele é fiel. Ainda que nós não sejamos, Ele continua fiel, porque a sua palavra, ela permanece para sempre. O Senhor é fiel nas nossas vidas. Então, que essa palavra venha abençoar os nossos caminhos, a nossa família, a nossa casa, que o Senhor venha nos esclarecer, que o Senhor venha nos dar sabedoria, para que a gente não venha sofrer por causa de nós mesmos. Somos nós que criamos as confusões, somos nós que nos metemos em muitas coisas que não competem a nós, pecamos, e o pecado por si gera morte. Então, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos preserve na sua presença. E que o Senhor Jesus venha abençoar você e a sua casa. No nome do Senhor Jesus.